O vídeo foi interrompido aqui, tá complicado, hein? O sistema é foda, parceiro. Vou voltar a falar então agora sem música. Eu pus na introdução um pouquinho da música do Mulheres, do Martim da Vila, um sambinha, mas não pode. Então me perdoem, não sabia. E a cada coisa, né? Eu pus outras músicas e não teve problema. Mas vamos lá. Então eu vou repetir. Hoje o tema da nossa live, né, é o papel da mulher na sociedade, no mundo, na família, conosco mesmas, né, consigo mesma, de uma forma geral. E eu queria começar com 3 perguntas. Você é, ou às vezes, ou se acha controladora, mulher? Ou falando da forma positiva, você quer dar conta de tudo? Você é, ou às vezes é, passivo-agressiva, sabe? Aquela cri-cri. Eu aceito, até me vitimizo, faço, mas na primeira oportunidade dou uma alfinetada, faço aquela crítica construtiva para o seu marido, filhos, colegas de trabalho, de república, para os seus pais. Você está, ou às vezes se sente desordenada, né? Não consigo cumprir horário, a rotina da casa, de alimentação, de sono, seja dos filhos, seja o seu mesmo, para o seu ciclo circadiano funcionar, né, de forma estável. Você se sente confusa mentalmente, desorientada, um pouco às vezes zumbi, agindo no automático, sem saber muito bem, né, sem estar presente no que está fazendo? Se sim, essa live é para você. Eu destrincho bem esses adjetivos e esses sentimentos no módulo 1 do nosso curso Mulher Maravilha, tá bem? Bom, então eu queria começar a falar para vocês, e aqui esse grupo de lives que estamos fazendo são das mulheres reais, né? Então já quero me antecipar que aqui eu não vou falar das Instagramers, né? Não, vocês têm que estar sempre muito bem arrumada dentro da sua casa, você tem que ter tudo dentro do horário certinho, você é responsável por edificar o seu lar. Não vou falar isso, né? Aliás, a gente às vezes eu trabalhava com recursos humanos e agora em algumas palestras, cursos, né? E quando não é atendimento online, eu tenho que estar igual uma boneca, eu brinco. Nossa, quando chego em casa, eu quero ter conforto, né? Uma roupa confortável, não quero estar toda maquiada, fica coçando e até irritando a pele às vezes. Então, não é isso que vocês vão ouvir aqui, tá? Que realmente eu acho isso muito bonito, porém pouco usual, e que não nos dá o controle, o conforto, o me achar no meu lar, né? E ser quem eu sou. E me parece, né, a mim, que você tá sempre ali desempenhando um papel. Não que a gente não tenha responsabilidades dentro e fora do lar, lógico que temos, mas é nosso lugar de conforto, é o lar, né? Não é mais um ambiente de trabalho, eu tenho que ser plástica, uma Barbie, uma boneca, né? Tá bem? E pra gente entender, né, até onde nós chegamos no nosso papel na modernidade, agora na pós-modernidade, vou falar brevemente de algumas revoluções. O meu viés não é histórico, eu sou psicóloga e é psicológico, portanto. No curso Mulher Maravilha, no módulo 2, eu destrincho bastante as revoluções versus a parte emocional, né? Que acabou zoando nossa cabeça, eu brinco, e nos deu alguns conceitos aí, algumas pressões bem errôneas e complicadas. A primeira delas foi a industrial, em 1750. E que as mulheres começaram a sair de casa para trabalhar. O que nos contam é que foi uma super evolução, que as mulheres super quiseram, mas não foi isso na verdade, né? Eram épocas de guerras, época de migração da área rural para a área
da cidade, né, industrial, e daí as mulheres precisavam trabalhar muitas vezes para poder sustentar suas famílias, ou porque seus maridos não estavam em guerra, estavam às vezes nem voltavam, né, ou porque a vida na cidade ficou muito mais cara e um salário não dava, ó, isso até hoje, né, e em seguida, historicamente, né, quando a gente fala décadas, às vezes até século é perto, mas nesse caso foram só décadas mesmo, a Revolução Francesa, as duas nós estamos falando do século XVIII, que pregou então aquela revolução de tirar os privilégios do rei, o que é muito bom, mas de qual maneira? Colocando em mãos de outras pessoas, né? Não foi uma coisa assim democrática, ou que todo mundo teria voz. Não, foi uma libertinagem, liberté, égalité, fraternité, que é uma coisa que não funciona na prática, os girondinos contra os jacobinos, e no final o próprio Robespierre, um dos fundadores, foi guilhotinado pelos seus próprios companheiros. Para vocês verem a lealdade, a questão de, nossa, como temos um patamar, um padrão alto. Não, foi por interesses, tirar de interesses de um para interesses de outro, e nunca o bem do povo e da população, tá? Como também não o é o marxismo, o progressismo e todos esses ismos. Depois, nós vamos falar agora já no século XX, muitas pessoas aqui que estão me ouvindo, ou os pais de vocês, às vezes até avós, né? Que foi a Revolução Sexual, em 1960, aqui no Brasil, e que realmente daí tirou-se a questão da moral, né? Do pudor, até da família. Por que não? Porque não se tinha mais que ter um parceiro, uma parceira só. Eu não tinha que construir mais nada, né, com uma pessoa, porque a pílula anticoncepcional, eu não corri o risco de ter filhos. Então, e veio o não faça amor, não faz essa guerra, né? Os hippies, o que hoje em dia, aqueles cartazinhos que a gente ouve, a gente lê nas manifestações, algumas, sexo anal contra o capital, que lógica tem isso, eu não entendi, se alguém souber explicar. Então, assim, essa libertinagem, né? Essa falta de pudor, de virtudes, de valores morais. E permeando tudo isso, porque tiveram pelo menos aí 3 grandes ondas, o feminismo, né? E o feminismo, eu até respondi uma pergunta hoje na caixinha, as feministas extremistas, não, todas as ondas foram muito importantes, têm o mesmo valor, e algumas mais moderadas, vamos colocar entre aspas, falam, não, a primeira onda por causa do voto foi a mais importante, as outras realmente teve um fanatismo, teve um exagero, mas na verdade, gente, nenhuma onda foi encabeçada por mulheres, nenhuma, né? Sempre foi por uma elite e pelos homens e pelos maridos de algumas mulheres que, ou por amor ou por interesse, que elas votassem, tô falando mais da primeira onda, lutaram para isso, para ter mais eleitoras, né? Ou depois a questão mesmo da libertinagem, né? A Simone de Beauvoir, a grande expressão, era realmente uma pedófila, né? Ela ajudava o seu companheiro Sartre a seduzir estudantes menores de idade e não queria se casar, mas ao mesmo tempo se dizia apaixonada e que queria só ter ele, enfim, totalmente confusa. A única frase correta dela é que a gente só ganhou direitos porque os homens deixaram, daquela época, né? E tudo isso não é questão do patriarcado, isso não vai dar para eu explorar muito hoje aqui, mas a gente tem que diferenciar muito em nossa cabeça o que é machismo, que é um problemaço e que nós temos que combater sim, do que passou um avião aqui, acho que mexeu com um sinal, me perdoe, que é realmente a função
dos homens provedores e protetores de suas famílias e, portanto, da sociedade, da comunidade como um todo, tá bom? Então, eu queria falar agora e puxando mais para o micro, né, para o nosso mundo, seja conosco mesmo ou com a nossa família, que comentando muito assim, en passant, a ideia é realmente ser short, fast live, para ser bem objetiva, prender a atenção de vocês e também vocês conseguirem refletir sobre o tema. E aqui eu tô falando de coisas factuais e objetivas, né? Então não tem por que enrolarmos, e não é um curso que a gente tem que realmente aprofundar, e depois tem a parte terapêutica, como é o Mulher Maravilha. Então, 3 casos recentes, tá? Que me chamaram bastante atenção, que me incomodaram, um até me entristeceu assim demais de chorar, de soluçar, e olha que eu não sou disso, né? E daí depois eu falo um pouquinho mais. Que é da Luana Piovani, né? Uma figura pública, a atriz, acho que é ex-global, né? Eu faz tanto tempo que eu não vejo televisão, principalmente Globo, que eu não sei. Que tá circulando aí, vocês já devem ter visto pelas redes, que me parece ali pela estética, que era um podcast. Eu não conheço a senhora que estava ali conduzindo o podcast, no qual ela começa não, né, esse recorte que eu não vi a entrevista inteira, que ela não precisa de homem, que homens sempre foram instrumentos que ela usou como ela quis, e que, primeiro, né, gente, aqui um parênteses, é só procurar no Google que dá pra ver que não é verdade. O caso aí com o pai dos filhos dela, com o primeiro namorado, não teve nada de paz, de tranquilidade e de instrumentos na mão dela, muito pelo contrário, né? E daí ela mesma se contradiz, falando assim: mas hoje, para eu levantar, para eu conseguir passar o dia, eu preciso já tomar um ansiolítico. Levantei, já a primeira coisa que eu tomo é um medicamento alopático, né? E depois à noite, ela não falou a frequência, mas eu preciso fumar um baseado. Então, veja, como uma pessoa acha que tá uma mulher tão independente, tão autossuficiente, tão até super poderosa, né? De os homens são instrumentos, mas quem conhece um pouquinho, porque eu também não acompanho profundamente a história dela, sabe que isso não é verdade, né? E na própria fala, como assim? Eu só mantenho de pé com ansiolítico e depois só durmo com baseado? Não, né? Não combina. Comecem a observar o que os olhos de vocês mostram e não o que as pessoas estão falando, né? A tal da narrativa. A narrativa, ela é importante, mas em conjunto com o que eu tô vendo ali, com a lógica das coisas, com a hierarquia, com senso de proporções, com observação atenta, né? E realmente foi uma coisa assim que eu falei, nossa senhora. Até gravei um Reels na semana, acho que foi a semana passada. A outra, que é muito grave, gravíssima, e que eu falei que me fez chorar, de soluçar, foi também, eu vi pelas redes sociais, que uma mãe gravando, falando com a filhinha atrás, que devia ter no máximo 2 anos na cadeirinha, né? Fulaninha, vamos se matar? E a menininha meio sem entender, mas acho que a mãe devia falar daquilo sempre, né? Então vamos gravar um vídeo aqui, fala tchau pro seu pai, até nunca mais. E ela, não quero. A menininha, né? E ela, ai, até meu sono aqui. Ela fala isso de novo e depois aparece o carro em perda total, né? Eu não sei o final da história, mas a mãe com certeza ali vendo o carro faleceu, e acredito que a criancinha também, né? Então até onde a gente chega no desespero, mas ela podia estar doente, ela podia, sim, eu não sei o contexto, né? Mas o que eu tô dizendo para vocês tudo tem causa, né? E ela vem da cultura, dos aprendizados, dos valores que nós perdemos, os vícios, né? E a falta de virtudes que a gente não tá desenvolvendo e nem combatendo vícios. E a pessoa,
não sei, né, o real motivo, mas por um desespero, por uma vingança, me faz um negócio desse. Meu Jesus, já faz um tempo? Ah, eu vi agora recentemente. E foi verdade, acho que as duas faleceram, né? Mas é assim, impressionante. Nossa, me desestabilizou porque eu falei, aonde nós chegamos? Nós precisamos ajudar essas mulheres que são o pilar, né? Do que é a criação, do que é a família, do que é acolher, do que é cuidar. Meu Jesus. E a terceira não foi em rede social, não. Eu presenciei, né? É mais leve, muito mais leve do que o outro caso, mas para vocês virem que tudo tem um começo. Quero que vocês percebam isso, né? Nada acontece do nada, nem essas revoluções, nem o feminismo, nada. Tudo vai sendo construído aos poucos, vai sendo colocado na arte, na mídia, na novela, num livro, né? Daí depois se normalizou uma parte, vai aumentando, usa-se a técnica lá da porta na cara, do marketing. Então eu coloco uma coisa muito absurda, as pessoas vão reclamar, e daí eu coloco uma coisa absurda também, mas menor, digamos assim, e passa e se normatiza, né? Então não achem que é de uma hora para outra. É isso que eu quero que vocês se atentem, tá bem? Que eu fui fazer uma visita numa escola, né, para minha filha pro ano que vem, que aquela acaba, é só educação infantil. E daí estava uma outra mãe com uma outra menininha da mesma idade. Daí foi feita a visita, tal, eu já achei as perguntas dela assim meio incoerentes. Mas daí quando se sentou na sala de reunião, e quem estava mostrando era uma pessoa da escola, lógico, né? Não sei se ela era uma auxiliar, uma monitora, uma professora. E daí essa mãe quis que a pessoa, funcionária da escola, decidisse por ela. Olha, eu sei que você trabalha aqui, mas eu queria sua opinião. Será que eu coloco agora? E como? Eu moro longe. Gente... Mas como é que pode uma carência nesse nível? Vocês entendem, amores? No sentido de, eu não quero me responsabilizar por nada, resolva por mim. Uma funcionária que, portanto, tem viés, né? Muito provavelmente tem uma meta de matrículas para atingir. E ela me colocou isso de uma forma assim... Ela abriu mão, né? Da decisão dela, da coerência. E por quê? Muito provavelmente porque ela não tem base. Não tem base moral, não tem base familiar e não consegue raciocinar, levar para o intelecto, tomar decisões em cima da fortaleza, da prudência, da temperança. Então vejam, parece uma coisinha pequena e perto do outro caso, é muito pequena mesmo, mas eu quero que vocês percebam como começa aos poucos e como provavelmente todas nós já caímos nessas ilusões, né? Porque isso é ilusão, é imaginário mal formado, é má educação, falta de autoconhecimento, de desenvolver virtudes, entendem? Então, agora falando do papel da mulher, que eu quis dar essa introdução para vocês entenderem que nada vem do nada ou por acaso, né? Eu queria falar para vocês assim, né? A mulher, por uma questão biológica, simbólica, né, antropológica, ela é aquela, ou deveria ser, que acolhe, que recebe e lapida e transforma, né? Que educa. Então, como, né, no dia a dia, com coisas práticas que a gente tem que lutar, nos esforçar, e sozinhas muitas vezes a gente não consegue, sem uma orientação, um acompanhamento, um grupo, uma comunidade forte de mulheres. Ser doce. Nossa, isso faz tanta diferença. Mas eu já quero chegar lá longe, no propósito, no ser uma mulher como tal, instagramer. Não. Você pode olhar pro alto, sim, né? Ter pessoas que você admira para você imitar de alguma forma, mas o caminho se faz ao caminhar, subindo degraus. Então, a doçura é uma coisa que eu posso fazer no dia a dia. Mudar o meu tom de voz, realmente perceber, será que eu
preciso pegar tudo isso para mim, né? Será que eu não consigo falar, principalmente com o marido, que é ali o meu companheiro, o outro adulto, então, portanto, não pode ser menos valorizado ou importante do que uma criança, né? Por mais que a gente ame de forma incondicional e do ventre nossos filhos, né? Mas se a família se dissolver, eles são os primeiros que vão sofrer, podem ter certeza disso. Então, isso dá para eu fazer em pequenas coisas, pequenos comportamentos, né? Eu ser feminina e não feminista, no sentido de, olha, eu sou mais frágil, sim, não vítima, não fraca, é frágil. Vejam, a gente tem que conceituar corretamente as palavras, tá? Eu quero ser protegida, né? Eu não sou a super-heroína, eu não sou o homem nem na força física, nem no prover. Sim, eu posso ajudar, lógico, a gente sabe, né? Desde a Revolução Industrial, como a gente falou, às vezes a gente precisa de duas rendas, aliás, muitas vezes, para tocar uma vida minimamente confortável para a nossa família, né? Nós precisamos e às vezes queremos, sim, e temos o que doar, o que servir ao mundo, aos outros, com o nosso estudo, com a nossa profissão, com a nossa especialidade. Lógico, eu não tô falando contra isso, tá? Não até teve a caixinha de pergunta hoje também, a bela e recatada e do lar. Não, nenhum problema em ser do lar, tá? É uma profissão, aliás, muito trabalhosa, né? Mas eu não estou militando, não estou falando que isso é a única solução ou posição. O que eu estou dizendo é a sua postura, o seu papel, a sua simbólica, a sua constituição, né? Seja física, seja emocional, é mais frágil, é para ser protegida, é para ser doce, tá? Reflitam sobre isso e façam melhor ainda. Teste um dia ou uma coisinha que você é muito sargentona, por exemplo, e tenta mudar. E vejam o que acontece. E daí vocês me contam com vocês interiormente e com as pessoas ao redor, maridos, filhos, ou os pais, enfim, com quem vocês moram e convivem. E o homem, por sua vez, não é nosso tema, mas não podemos deixar de falar, ele é o que tem que ter a hombridade, porque senão ele não consegue cumprir o seu papel, no sentido qual? Que é o prover, proteger e procriar, são os 3 P's, tá? Então, se o homem, ele não sente, ele não tem isso da esposa em casa, né? Ele vai fazer 3 coisas, ou ele vai procurar fora, e quantas histórias que a gente ouve, né, de traições ou até de que foi para outra família de uma mulher muito pior, de caráter, de beleza, de estrutura, largou o filho, abandonou, porque aquela me valorizava, ainda eles falam, né? Ou eles brocham, fica aqui aquele peso morto dentro da sua casa, né? O homem se fecha ali naquela conchinha, também não faz mais nada e nem finjam, não me enchem o saco, né? E não colabora e vira aquele peso morto. Ou eles espanam e ficam agressivos, ficam mais fora de casa do que dentro, né? Mesmo sem ter uma traição explícita, e nem precisa ter necessariamente. Então, assim, isso vai acontecer. Me contem se já não acontece com alguém que vocês conhecem ou vocês mesmos. Por quê? Porque os papéis não estão bem colocados. Às vezes, muitas vezes até invertidos, né? E daí, para manter a promessa de Fast Live, eu queria citar dois autores, né? 2 frases, na verdade, de autores. O Chesterton é muito interessante, ele é o filósofo do bom senso, né? Que fala mais ou menos assim, eu não tô com a frase correta aqui, tá? É o que eu vou lembrar de cabeça. Que sentido tem as mulheres virarem serviçais para os seus empregadores e ter que servi-los e fazer tudo o que eles querem e não poderem ajudar seus maridos, ser companheiras dos seus maridos? Que sentido tem? Né? Aonde que se achou que isso era bom para nós?
que isso era adequado para a família, né? Que isso nos faria, nós mulheres felizes. Não é o que os dados mostram, né? Os dados mostram cada vez mais mulheres com burnout, que é a doença proveniente do trabalho, ansiosas, depressivas, com pânico e neuróticas, né? Muitas neuroses aqui que se eu for falar todas não vai caber. Então, e o outro é o professor Olavo, né? Que fala assim, que nós mulheres, nós perdemos direitos, né? Com o feminismo, com toda essa mudança de estrutura. Porque antes nós tínhamos o direito de escolha de ficar no lar, de ser cuidada, do homem ser o provedor e nós sermos realmente a rainha do lar, né? No sentido de eu acolho, lá eu tô no meu ninho, lá eu convivo, eu educo os meus filhos e não preciso contar com terceiros ou com pais que eu nem conheço. Ele fala, né? Que deixar os filhos para as pessoas que nem conhecem, né? E a gente vê como tá hoje. Tantas histórias que a gente ouve, seja de babá, seja da própria escola, né? Infelizmente, porque as famílias perderam esse protagonismo, inclusive do educar. A escola não serve para isso. A escola é para ensinar matéria, disciplina, né? Português, matemática, história, geografia. Em casa que tem que se formar o caráter, que tem que se educar, que tem que se proteger, formar valores, passar virtudes. Não se enganem, a escola não fará isso e nem deve. E se faz, vai fazer mal feito. Primeiro pela quantidade e segundo que não é o Estado que sabe o valor da sua família, é você, né? E então, para o equilíbrio dos papéis homem e mulher e também da nossa felicidade possível, né? Eu costumo dizer a estabilidade emocional, porque ninguém é feliz todo dia. Não, isso é impossível. Então a felicidade deste mundo, que é sim com momentos bons, com sofrimentos, com obstáculos, com dias bons, outros ruins, né? Precisa nós então termos esses papéis minimamente definidos, de o que nós acordarmos ali com o nosso marido, com o nosso companheiro, né? E que pense na família, no bem-estar da família, na união, na harmonia da família. Porque a família é o núcleo da sociedade. E podem ter certeza, é da família que vai sair o bem e o mal. Pessoas boas de caráter e pessoas não. Lógico, existe a liberdade humana, né? Porque vocês podem vir me falar, olha, de uma família ótima saiu 3 bom e sim, liberdade humana e as outras circunstâncias, mas é ali, é o nosso núcleo, é o nosso lugar de fala, é o nosso lugar de ação e que nós temos que ter essa harmonia, esse acordo e essa união, chamar realmente de lar com os nossos maridos, companheiros, filhos. Tá bem? Então reflitam sobre isso, isso é só um pedacinho, um tira-gosto do que vocês vão encontrar no curso Mulher Maravilha, tá? Tem aqui na bio o link, tanto do site quanto da Hotmart. Conheçam lá o curso Mulher Maravilha, ele é formativo, então ele é de formação, de autoconhecimento, autoeducação e também terapêutico. Uma comunidade só de mulheres, poucas em cada grupo, que nós temos as partilhas nas quais vocês vão falar do caso de vocês, nós vamos falar mais profundamente, vocês vão ter orientação de pessoas especializadas, eu psicóloga, a Lúcia terapeuta, tá bom? Então fica o convite e vocês já sabem, né? Toda quinta-feira estaremos aqui, eu, a Lúcia, trazendo temas realmente de mulheres reais, do nosso dia a dia. Bom restinho de semana e final de semana para todas.